O que a Bíblia nos diz em tempos de aflição e incerteza? Como viver e proceder? Existem alguns eventos no mundo que mudam a trajetória das nossas vidas. Essa pandemia tem trazido um isolamento social e mudanças no modo de ensino, no modo de compra, de venda, empregos perdendo-se. Como vivermos isso? O que a Bíblia nos fala sobre isso? O apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreve a irmãos que estão dispersos, salvos em Jesus, que estão passando por perseguições, alguns querendo abandonar a fé por conta dessa perseguição, sofrendo, ele vai dizer algo muito firme a eles no início dessa carta para confortá-los. Ele vai dizer que o melhor que nós temos é a nossa salvação. Então, em 1 Pedro capítulo 1, do verso 1 ao 5, ele vai dizer que nós somos filhos de Deus, nós somos eleitos por Deus. Pedro escreve a irmãos dispersos, que estão ali, hoje na região da Turquia, esses irmãos estão dispersos ali, estão sofrendo, ele vai dizer assim: vocês são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Verso 2. Ele quer dizer que Deus, ele te elegeu. A ideia de eleição é que Deus, ele sabe quem são os filhos dele, e ele já, antes da fundação do mundo, escolheu essas pessoas para vir a graça da salvação. Alguns têm dificuldades com essa ideia, não conseguem entender isso, e eu entendo a sua dificuldade, porém o que a Bíblia fala, eleitos segundo a presciência de Deus. Não que Deus ia saber já do que ia acontecer, mas como Pedro vai dizer no versículo 19 da mesma carta do capítulo 1, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então antes do Deus dizer haja luz, já existia a cruz. Antes dele dizer haja luz, ele já sabia como as coisas desse mundo iriam acontecer. E antes dele dizer haja luz, ele sabia que essa pandemia ia vir para nós nesse momento. Como sabia da Primeira e Segunda Guerra Mundial, como sabia das crises que o mundo já viveu, tanto em países quanto mundial. E ele vai dizer assim: vocês são eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito Santo. Pedro vai dizer que quem nos santifica todos os dias é o Espírito Santo. Quem convence você do seu pecado é o Espírito Santo. Mas nos convence para quê? Por meio de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Pedro vai dizer a essas pessoas que estão sofrendo com incertezas e medos e vivendo que existe uma fé, a base deles é a salvação. E essa salvação ela foi idealizada por Deus, que elegeu, por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz, o idealizador, quem realizou a nossa salvação. E ele nos direciona, nos santifica e nos leva à salvação por meio do Espírito Santo que está comigo e está contigo. Essa santificação ela é progressiva. E ele vai dizer: a esse Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Misericórdia é não retribuir algo que você mereça. Exemplo, somos pecadores, merecemos o castigo eterno por isso. Mas Deus ele é misericordioso, ele não nos retribuirá segundo os nossos pecados. Porque ele é cheio de misericórdia. Ele vai dizer no verso seguinte, cheio de misericórdia. Ele fez o quê? Ele nos regenerou, ele nos renovou, ele nos fez nascer de novo. É o nascer de dentro para fora. Isso acontece por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E ele vai dizendo, isso que Deus fez por vocês, ele regenerou vocês para uma viva esperança. E a esperança ela é viva porque esta esperança é Jesus. E Pedro está dizendo algo que ele viu. Ele viu Jesus fazer milagres, ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus morrer e ele negou Jesus. Mas ele vê Jesus ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, ele vê Jesus fala para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro está dizendo algo que ele viu e ele sabe que a esperança viva é Jesus. E que ele vai dizer no final do verso 3 que, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a nossa esperança não está no dinheiro que nós temos ou nas seguranças e garantias aqui. A nossa viva esperança é Jesus. O Evangelho é Jesus. E essa viva esperança, ela é para mim e para você uma herança. Olha que legal. Você que está sofrendo, você tem uma esperança viva. E essa esperança não é aqui. Essa esperança, ela é Jesus. Você que está sofrendo, você tem uma esperança que ela é uma herança dada para você.
E essa herança que nós temos, ela tem 3 características que o texto vai dizer. 3 características. A primeira, ela é incorruptível. Ela não pode ser corrompida, ela não pode ser destruída. A segunda, essa herança ela é sem mácula, sem mancha, ela é absolutamente pura, ela é limpa. Essa herança ela é imarcessível. O que quer dizer isso? Imarcessível é a ideia de uma flor que ela cresce, ela chega no seu auge e depois ela vai começar a apodrecer e deteriorar. A nossa herança que nós temos, que é a nossa salvação, ela não vai nunca deteriorar. Ela nunca vai sair do seu auge. É isso que ele está dizendo. E essa herança, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível, e ela está reservada para nós, não aqui na terra, mas no céu. Pense comigo se você tem muito dinheiro. E você vai fazer o quê? Guardar num banco. É o lugar mais seguro que nós temos nesse mundo. Porém, o banco, que é um lugar seguro, ele pode ser violado, ele pode ser roubado. Há uma possibilidade. Mas uma herança que nós temos, que Deus nos dá, ela está no céu onde não tem como roubar. E é muito mais isso, a garantia dessa herança que nós temos é o próprio Deus. Porque o verso vai dizer assim, ó, que está sendo guardada pelo poder de Deus. Esse termo guardar é um termo militar da época usado para guardar uma pessoa ou guardar determinado local. É um sentinela que está guardando, um soldado que está guardando algo. E o que ele está dizendo? Que essa herança que nós temos, ela não pode ser corrompida, ela é limpa, ela não vai se deteriorar. E ela está guardada no céu e Deus está aguardando. Essa herança que nós recebemos ela por meio da fé em Jesus. É a continuação do verso vai dizer isso. E essa fé é um instrumento que nos leva a crer. Crer que Jesus Cristo morreu numa cruz pelos seus pecados. Que ele derramou o seu sangue pelos seus pecados, pelo meu pecado. E quando cremos, nós temos uma certeza, uma convicção. O interessante é que Pedro está dizendo para esses irmãos que estão sofrendo, estão com perseguições e incertezas, estão aflitos, que o que eles têm de mais importante é a salvação em Jesus. E essa salvação, ela está preparada para ser revelada. Ela vai ser revelada totalmente. Ela já é efetiva, mas ela será completa um dia. E esse dia, o texto vai dizer no verso 5, revelar-se no último tempo. Esse último tempo é quando Cristo Jesus voltar. Voltar pela segunda vez nessa terra, aonde Satanás, os seus anjos serão jogados no lago de fogo, aonde o pecado não vai mais existir, aonde não vai ter doenças que vai vir nos assolar. Essa esperança, essa herança que nós aguardamos está no céu. E quando Jesus voltar, nós vamos desfrutar dessa salvação para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Pedro está dizendo a esses irmãos que estão sofrendo que nesse tempo que eles estão passando por perseguições, incertezas, eles têm algo muito mais precioso que eles não vão perder de forma alguma. E isso é a salvação para todo aquele que crê em Jesus. Augusto Nicodemos vai dizer que Deus permite o sofrimento para nos lembrar que o céu não é aqui. Deus permite os sofrimentos para nos lembrar que o céu não é aqui. Isso é a beleza de sermos salvos. Porque a nossa casa não é aqui. Pedro vai dizer que esses irmãos eram forasteiros. Forasteiros no âmbito físico quanto no âmbito eterno. Eles estavam dispersos da sua pátria, mas também nós, como somos salvos, nós temos uma outra pátria que não é aqui e aqui é passageiro. Então, como esse mundo é passageiro, todas as pandemias, crises, aflições, desempregos, perda, até de uma pessoa da sua família que pode morrer por conta dessa pandemia ou por conta de outras doenças. O que nós temos de segurança é que o céu é a nossa casa, é a nossa salvação. Então, nosso primeiro papo, eu quero responder perante a Bíblia. É que em tempos de aflição e incerteza, como proceder? Primeiro, você tem que crer. Crer que Deus ele é soberano. Crer que Deus não foi pego de surpresa nesse momento. A nossa salvação não pega Deus de surpresa. Ele sabe quem vai receber a sua graça. E também, nesse tempo de incerteza e aflição de como proceder, você tem que crer em Jesus. E eu pergunto, você já creu em Jesus como seu Salvador?
Você tem a segurança que Pedro está falando para esses irmãos que nós estamos lembrando hoje? Se você não tem, você precisa entender que você tem pecado, que você é pecador e o seu pecado te afasta de Deus. Mas Jesus, ele se entregou por você numa cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele morreu. E como Pedro vai dizer, Jesus, ele é a viva esperança. Ele ressuscitou e está com Deus no céu. E vai voltar, que é o último tempo que nós aguardamos para ser revelada a salvação em totalidade. E quando ele voltar, ele vai levar os seus. Você crê em Jesus? Em meio a incertezas, a única certeza que nós temos é Jesus Cristo como Salvador. Outra coisa que nós temos sempre que lembrar nesse momento de pandemia, e o que nós vemos aqui, é que tudo pode passar. O mundo tem mudanças, o mundo vai acontecer mudança, nossas vidas têm mudança, mas algo que nunca vai mudar é a salvação em Jesus Cristo. Porque a salvação não está aqui na terra, está com Deus no céu. Como Flávio Augusto disse, em tempos de crise, é o momento onde as cartas do jogo trocam de mãos. E pessoas vão falir, pessoas vão enriquecer, pessoas vão perder emprego e pessoas vão arranjar emprego. Situações vão mudar e o modo de viver nosso irá mudar. Mas tem uma carta que não muda. E essa carta é a carta da nossa salvação. Sabe por que não muda? Porque ela está nas mãos de Deus, guardada no céu. Que Deus possa te abençoar nesse tempo de pensar o que a Bíblia nos ensina em tempo de crise. E também que você possa seguir nosso canal, se inscrever no nosso canal, clicar ali no sininho para toda vez que você tiver um vídeo, para que você possa refletir sobre a vontade de Deus, a palavra de Deus para você possa ser avisado. Certo? Vou orar e encerrar nosso tempo hoje. Senhor Jesus, muito obrigado pela certeza da salvação que temos no Senhor. Deus, obrigado porque nós confiamos em um Deus que não mente e um Deus que nos dá segurança e não é pego de surpresa. Cuida de nós e nos lembra todos os dias que o melhor que nós temos e não perderemos é a salvação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. É por Jesus que nós oramos. Amém. Tchau!